A melhor forma de você lidar com um narcisista é você se distanciando dele. Mas às vezes não dá. Às vezes o narcisista é nosso chefe, às vezes é um familiar, às vezes é um casamento que descobrimos tarde demais ou fomos manipulados por esse narcisista e agora não tem como, não é tão fácil de nos distanciarmos. Bom, nesse caso, nós temos que aprender a lutar contra eles. E a melhor forma de fazer isso é jogando o próprio jogo deles. Então, nós vamos utilizar as 48 leis do poder de Robert Greene para aprender o jogo deles e derrotá-los usando as estratégias deles. Aproveita e se inscreve no meu canal para você receber mais vídeos como esse. Para começar, você tem que entender que existem dois tipos de narcisista. Você tem os narcisistas grandiosos, os expansivos, que são aqueles que são ousados, que são charmosos e são ambiciosos. Então você pode pensar, por exemplo, o Tony Stark, do Homem de Ferro. Ele é uma demonstração muito precisa do que seria um narcisista grandioso. Eles têm uma autoestima muito elevada e geralmente se tornam líderes e celebridades, mas no fundo eles são manipuladores, frios, sem nenhuma empatia. E por outro lado, você tem os narcisistas vulneráveis, que eles são depressivos, introvertidos, inseguros e principalmente são hipersensíveis à crítica. E aí pode parecer que eles não são narcisistas, que eles têm uma autoestima muito baixa, mas na verdade eles se sentem injustiçados pelo mundo, como se o mundo não conseguisse reconhecer a grandiosidade deles. Esse tipo de narcisista me lembra muito o Homem do Subsolo de Dostoiévski. Agora, sobre as 48 leis do poder de Robert Greene. Por que elas podem nos ajudar a lidar com narcisistas? Bom, basicamente, as 48 leis do poder são um manual de como navegar no inferno social humano. Veja, as 48 leis do poder são utilizadas para você ganhar poder na sociedade, nas suas relações. Então veja que se elas forem mal utilizadas, elas podem ser utilizadas por mal. Mas não é esse o intuito do livro, nem o intuito deste vídeo. Na verdade, este vídeo é uma aplicação direta do intuito do livro, que é ensinar você quais são as táticas que essas pessoas manipuladoras usam para que você as conheça e se defenda contra elas, e nesse caso, aprenda a contra-atacar. Porque justamente qual que é a característica que esses dois narcisistas têm em comum? Ambos são manipuladores, ambos querem ser o centro das atenções, ambos vão fazer com que as pessoas vejam ele como o centro das atenções, a pessoa mais importante na sala, aquele que merece toda a glória. E para isso ele vai derrubar todos os outros. E ele não vai medir esforços para atingir esse objetivo. Agora que a gente já sabe o que são os narcisistas e o que são as 48 leis do poder, nós vamos começar. Vamos pela primeira lei que podemos usar contra eles, que é: nunca ofusque o brilho do mestre. Tá, o que isso quer dizer? Bom, aqui você troca mestre pelo narcisista. Então o que vai acontecer? O narcisista, ele odeia que alguém brilhe mais do que ele. Isso fere o ego dele. Ele precisa ser a pessoa mais importante, mais impressionante. Então o que você vai fazer a partir dessa lei? Essa lei quer que você deixe o narcisista brilhar. Não enfrente ele de cara. Porque toda vez que alguém enfrenta ele de cara, toda vez que alguém tenta brilhar mais do que ele parte pro ataque. Então, você vai desarmar o narcisista, fingindo que você é menos inteligente que ele, que você tem ideias que não são tão boas quanto a dele, fingindo que ele está sempre certo. Veja, é importante que você tenha paciência. Eu sei que pode ser desagradável você fazer isso no primeiro momento, mas é importante que você faça. Porque assim, quando o narcisista achar que ele já está no poder, que ele já está no topo, ele vai se desarmar. E aí você vai poder atacar. É claro, se você vê que esse narcisista está perdendo o poder dele, a influência dele, você pode aproveitar essa oportunidade para atacar e para mostrar que você é melhor que ele. Isso vai desmoralizar ele também. Só que você precisa fazer isso no momento certo. Se você vê que essa pessoa ela está numa posição de poder, está numa posição de autoridade, e ela parece estar estável nessa posição, ou seja, que ele está conseguindo fazer as suas manipulações, aí é melhor que você segure um pouco. Deixa a guarda dele baixar. E depois você ataca. A próxima lei que você pode usar é a terceira lei, que é: oculte as suas intenções. Veja, o narcisista ele é um manipulador nato. Se ele souber o que você quer, ele vai te sabotar com certeza.
Ele não vai impedir que alguém tenha sucesso perto dele, que o seu sucesso ofusque o dele. E aqui você precisa esconder a sua intenção atrás de uma cortina de fumaça. Uma coisa que funciona muito, que o Robert Greene ensina neste livro, é que você pode dar uma intenção falsa. Fale que você quer algo que você não quer. E aí você vai ver esse cara trabalhando contra esse seu objetivo falso. Só que daí, enquanto ele estiver distraído, você vai e executa o teu plano e pronto. E aí você acaba com ele. Aí você vai conseguir realizar, alcançar o seu objetivo. E você vai ter sucesso. E ele vai ficar se sentindo besta de ter sido enganado por você. Isso vai acabar com ele. Aqui, essa lei é particularmente eficaz contra os narcisistas que são vulneráveis. Porque eles são paranoicos. E aí, quando você não conta o que você quer pra ele, ele vai ficar lá gastando energia dele tentando adivinhar o que você quer. E isso vai cansar ele de uma forma que vai ficar mais fácil de você conseguir desmoralizar ele depois. A próxima lei, ela vem muito a calhar com essa lei 3, que é a lei 4. Sempre diga menos do que o necessário. Por quê? Horas. A pessoa que fala muito, ela começa a falar besteira. E ela começa a revelar intenções que estão ocultas. Então você não vai conseguir ocultar as suas intenções se você falar demais. Seja curto, seja grosso. Quando a pessoa fala demais, o narcisista ele aproveita isso. Porque, sendo manipulador, ele sabe que as pessoas entregam informações quando elas falam muito. Você tem que deixar eles falarem. Porque, afinal de contas, eles querem ser o centro das atenções. Eles vão falar. E o bom quando eles falam é que aí você pode descobrir as intenções deles. E o narcisista, ao longo do tempo, vai começar a ficar maluco. Porque ele vai perceber que ele não sabe nada de você. E não sabendo nada de você, como que ele vai te manipular? O Robert Greene diz que o poder está naquilo que você não diz. Isso é ótimo para conversar com pessoas egocêntricas. A próxima lei é a lei 19. Saiba com quem você está lidando. Aqui é importante, primeiro, você prestar atenção no grau de poder de autoridade que esse narcisista tem. Se você estiver lidando com um narcisista em um alto grau de poder, por exemplo, um diretor de uma empresa que você trabalha, alguma coisa assim, vai com calma, certo? Você vai precisar de muito mais calma, muito mais cuidado para lidar com isso. Afinal de contas, não se esqueça, ele tem poder real nas mãos dele e pode te ferrar. Mas para além disso, você precisa identificar que tipo de narcisista ele é. Como que ele reage às coisas. Pode ser que ele seja um narcisista grandioso, pode ser que ele seja aquele narcisista vulnerável. O que você tem que fazer? Você tem que ir aos poucos testando as reações deles. Então você joga um elogio aqui, você faz uma crítica leve aqui, uma coisa educada, vê como ele reage para você tentar reconhecer que tipo de narcisista que ele é. Se ele for um narcisista grandioso, na hora que você criticar ele, ele já vai, sabe, devolver a crítica, ele não vai aceitar, ele vai tentar arranjar briga com você e vai tentar te humilhar. Se for um narcisista vulnerável, possivelmente ele vai ficar ali se fazendo de vítima, ele talvez vai falar mal de você pelas suas costas, ou ele vai tentar usar caminhos mais indiretos. E é bom que você saiba que tipo de narcisista ele é, para você saber que tipo de crítica, que tipo de ação você pode tomar contra ele. A única verdade é que, se você confrontar o narcisista, ele eventualmente vai buscar vingança. Então é bom você saber de que lado está vindo o ataque. A próxima lei é a lei 36. Despreze aquilo que você não pode ter. Ou seja, a primeira coisa, tudo aquilo que você dá atenção demais ganha força. Então você vai simplesmente começar a ignorar o narcisista. Tem coisa pior para alguém que quer atenção do que ser absolutamente ignorado. E a partir disso, você vai também demonstrar desinteresse pelas coisas que você quer. Vamos supor que você quer alguma coisa, mas você não pode ter aquilo naquele momento. Você não vai sair contando para as pessoas, você não vai sair falando, você não vai ficar demonstrando esse interesse. Finja que você não quer aquilo, despreze essa coisa. Quanto menos interesse você demonstrar, mais superior você vai parecer. Se o narcisista tentar te provocar, você ignora ele, vira as costas e vai embora. Você não quer a aprovação dele. Essa lei é particularmente importante com relação aos narcisistas vulneráveis, porque eles querem o quê? Ficar reclamando o tempo todo. Querem ficar trazendo draminhas, né? Ele quer ser a vítima, que as pessoas olham e falam: "Nossa, tadinho". Se você ignorar, ele vai acabar, entendeu? O narcisista ele vai se sentir destruído.
Então é isso, despreze aquilo que você quer e não pode ter, e ignore as coisas bestas, as coisas que não têm importância. Lembre-se, ignorar é a melhor vingança. Por fim, eu deixei essa lei por último, porque ela é extremamente importante. Depois que você fizer tudo isso que eu falei para você, que as outras leis nos ensinaram, você vai usar a lei 15. Aniquile totalmente o seu inimigo. O que isso quer dizer? Você vai ver. Se você começar a usar essas leis, ou seja, você vai começar a demonstrar que você é inofensivo, e aí daqui a pouco você vai se mostrar uma pessoa misteriosa, porque você não vai contar os seus planos. O narcisista vai começar a ter dificuldades em ler você, mas ao mesmo tempo você não demonstra uma afronta a ele de imediato, então ele vai começar a ficar confuso. Em algum momento ele vai baixar a guarda, porque ele vai pensar: essa pessoa aqui, ela não parece ter ambição, ela parece que gosta de mim, parece ser uma pessoa inofensiva, acho que eu estou controlando ela, estou manipulando ela. E aí daqui a pouco você começa a ignorar as coisas dela, você começa a jogar uma crítica aqui, uma crítica ali, você começa a ter consciência dos planos dela, porque ela vai ficar falando e você vai ficar só escutando. E aí aos poucos você vai começando a minar a autoridade dela, você vai começando a tomar atitudes que são mais eficazes, você vai começando a se destacar em detrimento dela, porque ela não vai conseguir sabotar as suas coisas, você vai continuar trabalhando e você vai continuar fazendo as suas coisas. A partir desse momento que você começar a enxergar que o narcisista está entrando em declínio, você vai começar a perceber que ele tá finalmente caiu a ficha dele de que tem alguém jogando contra ele. Sabe o que você vai fazer? Não vai parar. Aniquile o seu inimigo. O que isso quer dizer aqui? Não pare no meio do caminho. Continue fazendo o que você já está fazendo até o fim. Não tenha dó. Não tenha dó. O narcisista, gente, é triste dizer isso, mas dificilmente um narcisista muda, porque para você mudar você precisa admitir que você está errado. Na verdade, às vezes, permitir que um narcisista se dê muito mal na vida seja um ponto de partida para ele perceber que ele está fazendo alguma coisa de errado. Talvez isso, de alguma forma, você esteja ajudando essa pessoa. E lembre-se sempre, o narcisista ele vai querer se vingar de você. Se você Quando você finalmente tiver uma oportunidade de começar a bater, não pare de bater, porque senão ele vai bater em você. Vai até o fim, continue, continue, continue. Não fique com dó. Essa é a lei 15 do livro do Robert Greene. E ela é uma das mais importantes. Por isso ela ficou para o final. Depois que você usar tudo isso, não amoleça. Não desista, não pare no meio do caminho. Vá até o fim, até que essa pessoa esteja completamente desmoralizada. Você pode estar acabando fazendo um bem para ela. Veja, uma pessoa que faz o mal e não é punida, é ruim para ela, porque o mal, no fim das contas, faz mal para ela mesma. Então, a partir do momento que você começar a enfrentar esse narcisista, você está fazendo um bem para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Então, entendam, pessoal, que essas leis que eu passei para vocês, né, o livro tem 48, eu passei só algumas para vocês, porque essas aqui elas são mais diretamente pertinentes ao convívio com o narcisista. Mas eu acho muito importante explicar que essas leis elas precisam ser usadas nesse intuito defensivo, digamos assim. Isso aqui, você pode pegar essas leis e ler elas e você vai dizer: "Nossa, que coisa horrível, Victor". Sim, há algo de horrível nessas leis. Só que o que você tem que entender é que as pessoas vão usar isso contra você. Especialmente os narcisistas, eles vão usar isso contra você. Eu já vi pessoas dizendo que esse livro é o manual do narcisista. Então, se você conhecer as táticas dele, primeiro que você vai saber o que ele está fazendo, e segundo que você pode jogar o próprio jogo dele contra ele. E isso vai ser muito humilhante para ele. E o que o narcisista precisa é isso, gente. Ele precisa ser confrontado. Ele precisa que o narcisismo dele seja colocado em xeque. Porque se você deixar ele solto, livre, leve e solto por aí, ele vai fazer mal para muita gente. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, tá bom? Se vocês ficaram com dúvidas com relação a alguma dessas leis, escreve aqui nos comentários. Às vezes eu posso fazer um vídeo falando só sobre uma lei específica,
Ou eu posso até mesmo, se vocês gostaram desse formato, eu posso trazer outras leis do poder que podem ser aplicadas ao caso de um narcisista, para você aprender a lidar com eles. Entenda assim que eu já falei alguns vídeos atrás sobre a sombra da sua personalidade. A sombra da sua personalidade é aquela parte que é capaz de fazer o mal. Quando nós lemos um livro como esse, nós estamos fazendo justamente isso. Nós estamos aprendendo o poder que nós temos e, de alguma forma, integrando isso na nossa personalidade para que nós possamos usar isso ao nosso favor sem causar o mal. Entendeu? Você pode usar isso para você manipular qualquer pessoa? Sim. Mas não é esse o intuito aqui. Aqui é para você se defender da manipulação de um narcisista. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, deixa um like, comenta, se inscreve no meu canal e eu agradeço a presença de vocês e os vejo nos próximos vídeos.